Olá pessoal, nesta aula vamos abordar o assunto do escoamento interno, né? Vamos iniciar aí com a revisão da equação da conservação de energia na forma integral, aplicada a sistemas de transporte de fluidos, né? Lembrando, como eu já comentei, que o escoamento interno aborda o estudo dos escoamentos quando acontecem dentro dos sistemas sendo analisados, dentro de tubos, dutos, válvulas, bombas, etc., né? Uma das principais aplicações aqui vai ser para estudo de sistemas de distribuição e transporte de fluidos, né, como redes hidráulicas, etc. Vamos fazer uma breve introdução ao escoamento em dutos e caracterizando aí o que é a região de entrada e, de um modo geral, a perda de carga, né? Vamos fazer uma brevíssima introdução à turbulência, apenas para contextualizar esse assunto nos cálculos de engenharia de perdas de carga, né, de perdas de carga em dutos, né, escoamento em dutos. E depois vamos ver o que são perdas de carga localizadas e distribuídas e a forma, né, de calcular essas perdas de carga. Então, começando aqui com uma revisão da equação da conservação de energia, aqui nós estamos aplicando a um sistema bem geral, né, onde nós temos basicamente digamos, uma entrada, uma saída que a gente chama as condições de escoamento na entrada, a gente vai chamar de condições 1, né, caracterizadas aqui por subíndice 1, e as condições 2 vão ser as condições de escoamento na saída. Essa equação eu já coloquei de uma forma um pouco, digamos, diferente. Na verdade, eu passei o trabalho, né, para outro lado da equação, apenas para colocar de uma forma um pouco mais geral, que basicamente o que nós temos é o seguinte: nós temos uma energia total disponível na entrada, e se não houver nem trabalho, né, se não houver nenhum trabalho sendo exercido sobre o fluido por uma bomba, e aí esse trabalho vai ser negativo, né? Então é importante colocar que nessa equação temos que considerar o sinal desse trabalho. Ou seja, se eu tenho uma bomba, o trabalho vai ser negativo. Se eu tenho uma turbina, o trabalho vai ser positivo, ok? Uma turbina está extraindo o trabalho, né, desse fluido, está extraindo energia mecânica, e quando o sistema me dá, né, o escoamento me dá uma energia, me dá um trabalho, eu assumo que esse trabalho é positivo, lembrando da convenção de sinais aí da primeira lei da termodinâmica. Quando eu estou entregando um trabalho a esse fluido, esse trabalho vai ser negativo, né? Nós separamos aqui, eu coloquei esse trabalho, digamos, por perdas por atrito, né, que na verdade é uma energia, lembrando que a ideia é que quando eu tenho um atrito viscoso dentro do meu escoamento, esse atrito vai se incorporar ao fluido na forma de uma energia interna, né? Eu estou assumindo essa equação que não há transferência de calor, né? É importante colocar aqui o seguinte: na verdade, o que acontece numa tubulação longa, né, ou em qualquer processo aí de escoamento, né? Se eu não tiver um isolamento térmico no duto, o que vai acontecer? Que conforme esse atrito vai se incorporando esse fluido com uma energia interna e vai, de alguma forma, vai elevando, né, a temperatura, pouco, mas pode ir elevando a temperatura desse fluido, esse escoamento vai perder calor para o ambiente, né, se não houver um isolamento térmico, e basicamente vai escoar de forma isotérmica, né, passando por válvulas, tubulações, etc., onde esse trabalho de atrito, essa energia gerada por atrito vai se dissipar, vai sair para o ambiente em forma de calor. No entanto, a gente vai assumir, né, e isso é uma forma, digamos, prática de analisar, que são escoamentos que de alguma forma não há transferência de calor, ou seja, salvo quando especificamente colocado que os sistemas estão trocando calor, né? Mas nesse caso, em sistemas de distribuição, por exemplo, sistema de distribuição hidráulica, etc., a gente não considera que há transferência de calor, e a gente assume que mesmo o escoamento sendo isotérmico, né, e isso, insisto, é apenas uma forma de enxergar que todo o trabalho de atrito eu vou incorporar num termo aí que eu vou chamar, né, de trabalho de atrito, e depois, quando a gente formar, eu vou comentar agora, quando a gente colocar essa equação, formular essa equação, por exemplo, em termos de pressão, né, vai ser basicamente um delta P de atrito. Então é importante para a gente separar esses fenômenos.
de toda essa perda de carga que vai ter no escoamento, de todas essas variações de pressão, eu vou calcular especificamente uma variação de pressão devida ao atrito viscoso, né? Pode haver outras aí, como variações de energia cinética, potencial, mas essa seria uma energia, digamos, gasta pelo fluido para vencer o atrito ao longo da tubulação, que essa tubulação pode compreender aí válvulas, não é apenas a perda de carga em dutos de seção constante, mas tem as, né, pelo cisalhamento na parede, mas vai ter aí também a perdas localizadas como válvulas, etc., que nós vamos discutir daqui a pouco. Então aqui, por exemplo, imaginando uma tubulação, esse problema não é, digamos, não pretende ser um exemplo, é apenas uma formulação bem geral, que eu acho uma figura que é interessante, porque ela contém tanto uma bomba quanto uma turbina, ela contém válvulas e perdas de carga localizadas, então nos permite analisar aí como são essas trocas, como são essas variações de energia na medida que o fluido vai escoando ao longo de um sistema que pode, de um modo geral, né, ou seja, esse sistema representaria um sistema o mais geral possível, no sentido que ele vai ter turbina, bomba, válvulas, né? Vai ter perdas de carga localizadas, distribuídas, além de ter as trocas de trabalho, né? E também, conforme está colocado aqui, pode haver as variações de energia cinética também têm que ser consideradas, né? Nesse caso, por exemplo, como através de uma contração aí que vai promover um aumento da velocidade do fluido. Então, algumas aplicações, por exemplo, que o objetivo, o objetivo final é acelerar esse fluido para sair com uma alta velocidade, né? Então, em alguns casos, sei lá, um sistema, uma mangueira de bombeiros, de incêndio, por exemplo, né? Em algumas situações, o objetivo pode ser, por exemplo, o objetivo de um sistema de transporte pode ser simplesmente distribuir um fluido, onde eu vou ter que vencer, usar uma energia de uma bomba para vencer as perdas de carga por atrito nessa rede de tubulações. Pode ser, por exemplo, acelerar um fluido, por algum motivo preciso ter um fluido a alta velocidade, por exemplo, para um sistema de lavagem, etc. Ou pode ser simplesmente querer elevar um fluido até uma caixa d'água, então aí eu vou ter que usar essa energia para vencer uma energia potencial. Enfim, todas essas trocas são possíveis e esse sistema de alguma forma representa ou envolve todas essas trocas. Então aqui, fazendo uma análise rápida, nós temos um ponto aí que eu vou chamar de 2, que vai ser a minha saída, um ponto 1, que vai ser a minha entrada ao sistema, eu vou considerar, digamos, meu volume de controle aqui partiria dessa entrada, né? E abrangeria aqui toda a tubulação, né? Então meu volume de controle aqui vai abranger todo esse sistema. E de alguma forma, nessa situação, eu vou ter aí diferentes trocas ao longo da tubulação, e aí eu vou comentar rapidamente como que se aplica essa equação de energia, né? Então, basicamente, nós temos aqui, como eu comentava, uma energia aí associada ao atrito, que eu vou colocar em forma separada, vou explicitar, né, essa energia associada ao atrito. Insisto, eu coloco na forma de um delta U, como se fosse uma variação de energia interna, somente para colocar que essa origem, né? Qual é a origem dessa variação de energia interna? Olha, é um atrito que vai se incorporando ao fluido como energia interna. Se eu tiver um sistema de fato isolado termicamente, como o que eu estou considerando, vou ter um ligeiro aumento de temperatura. A questão é que às vezes os aumentos de temperatura devido a esse atrito são muito pequenos, então às vezes nem dá para mensurar. Porém, as variações de pressão devidas ao atrito são sim significativas, né? São sim significativas. Lembrando que aí uma variação, apenas colocando uma variação de temperatura devido ao atrito, vai ser o quê? Vai ser basicamente esse delta P devido ao atrito dividido por uma densidade e um calor específico. Então imagine, por exemplo, que tem uma água com uma densidade aí da ordem de 1000 kg por metro cúbico, uma capacidade calorífica aí de 4.187 joules por quilograma Kelvin. Imagine aí, para um delta P aí, sei lá, 1, 2 bar, as variações de temperatura vão ser muito pequenas, né? Isso não quer dizer que não vou ter uma variação significativa de pressão, que não vou precisar de ter uma energia de pressão fornecida, por exemplo, por uma altura de uma caixa d'água, ou uma bomba, uma energia de pressão que vou ter que utilizar para vencer esse atrito, ok? Então, é importante esclarecer esse ponto, que aí essa energia se incorpora de fato como energia interna, porém nós não vamos fazer aqui cálculos de energia interna, nós vamos nos focar apenas nos cálculos de energia de perda de carga ou da variação da pressão devido a esse atrito.
E aí temos duas definições aí, que é a linha de energia e a linha de altura, basicamente. Eu vou comentar rapidamente, mas essencialmente aqui que nós vemos é o seguinte, pessoal: conforme nós vamos aqui, nós vamos tendo aqui, nós vamos ter uma tomada aqui nesse ponto 1, uma tomada, né, de água, onde a velocidade é praticamente nula. Imagine que a água aqui, se a gente pensa um volume de controle, digamos, cuja fronteira é longe dessa tomada, a velocidade é muito pequena, um reservatório quase estagnado, né? Aí esse escoamento vai se acelerando, então quando ele entra na tubulação, ele já tem uma energia cinética, ou seja, se eu considero que ele parte de uma velocidade aproximadamente zero, né? E quando ele entrou na tubulação vai ter uma velocidade que vai ser a velocidade média nessa tubulação, ele já vai ter uma energia cinética. Então eu já gastei uma energia em acelerar esse fluido. E aí, justamente a diferença entre a linha de energia e a linha de altura, ou esses dois conceitos aqui, esse EGL e HGL que estou mostrando aqui, é justamente essa energia cinética. Então, acontece, nós temos aqui uma perda de energia mecânica total. Por que eu estou uma perda de energia mecânica total? Porque essa energia mecânica total considera apenas a energia mecânica mesmo, a energia mecânica disponível no meu fluido, e não inclui as perdas por atrito. Ou seja, conforme eu vou transformando uma parte dessa energia mecânica disponível no fluido em uma energia interna através do atrito, eu vou perdendo essa energia mecânica. Então, notem que essa energia mecânica não se conserva. A energia total vai se conservar, que está colocada nessa equação aqui, né? Porém, a energia mecânica, ela vai sendo transformada, uma parte dessa energia vai sendo transformada em energia interna por atrito. Então, vou perdendo essa energia. Aí, qual é a diferença? Vejam bem, a diferença entre essa energia mecânica total e a energia essa que seria a energia, podemos chamar de energia mecânica estática, seria a pressão, seria a pressão disponível no fluido, mais alguma coisa como se fosse a pressão hidrostática, vamos dizer assim, porém de fato é uma energia associada à altura, uma energia potencial, né? Então essa pressão que consiste da energia de pressão mais energia potencial, ela é um pouquinho menor, e a diferença entre as duas é justamente a energia cinética. Porém, conforme eu vou tirando a energia mecânica, as duas vão variando, né? Por quê? Porque neste duto, como o diâmetro nesse duto é constante, né, a velocidade vai ser constante, né? Isso pela conservação da massa. Né? Independentemente das perdas de energia ou da perda de energia mecânica, essa velocidade vai ser constante. Aí quando ele chega na bomba, eu vou ter um salto abrupto. Por quê? Porque a bomba vai entregar uma energia ao fluido. Então, como que eu vou dizer? Se eu fizer um volume de controle apenas ao redor da bomba, eu vou dizer, olha, a diferença dessa energia mecânica total na entrada e na saída da bomba, se eu agora considero esse volume, vai ser igual a essa potência que estou entregando na bomba, né? Aí eu entreguei essa potência na bomba e vou começar a perder por atrito. E aí o que acontece? Vejam bem, só para esse exercício interessante que vocês façam para procurar discutir e entender bem esse fenômeno dessas transformações de energia. Ou seja, eu acho que o ponto fundamental, vocês vão ver que toda a parte de cálculo de perda de carga, etc., são coisas muito mecânicas, muito assim, de apenas aplicar algumas fórmulas. Porém, esses conceitos dessas transformações de energia que acontecem ao longo de um sistema de distribuição de fluidos são muito importantes, né? Para inúmeras aplicações, que vai desde sistemas hidráulicos, enfim, né, a sistemas pneumáticos, de distribuição de ar, etc. Então, é bem importante entender essas questões, essas transformações de energia. Então, o que eu tenho aqui? Eu estou perdendo aqui energia mecânica, né, por conta do atrito. Aí eu vou ter um pequeno salto. Por que eu vou ter um pequeno salto aqui? Porque no mesmo momento, né, e nós vamos ver depois que essas são o que eu vou chamar de perdas localizadas. No mesmo momento que eu estou diminuindo o diâmetro da minha tubulação, vou ter dois efeitos. O primeiro vai ser acelerar o escoamento, né? Diminui a área de passagem para a mesma vazão, né? E aqui, claro, estou considerando o escoamento incompressível, tá? Incompressível. Se o escoamento for compressível, aí entram outros fenômenos que estão além do escopo do curso, ok? Mas como estou considerando um escoamento incompressível, eu vou ter aí uma seção do duto, vou ter um aumento abrupto da velocidade, né?
Por que essa velocidade vai aumentar? Porque diminuiu pela própria conservação da massa, diminuiu a área, a seção de passagem, aumenta a velocidade. Então eu vou ter um aumento aqui, digamos, uma diminuição desse HGL, e ao mesmo tempo vou ter um pequeno salto no EGL. Por quê? Porque ao mesmo tempo que essa diminuição de diâmetro aumentou a velocidade, eu tive uma perda localizada, ou seja, esse processo de diminuir o diâmetro, o processo que acontece nessa contração do meu duto, é um processo que vai gerar uma perda de carga, um atrito local, ou seja, para além desse atrito, e esse atrito, vou comentar daqui a pouco, mas claro que esse atrito ele é dado pelas tensões. Quando eu analiso o atrito no duto, eu posso dizer, olha, esse atrito é devido às tensões salientes na parede. Quando chega numa região dessas, aí tem uma série de recirculações, uma série de outros fenômenos fluidodinâmicos que vão promover digamos, uma perda ou uma transformação local, né, abrupta, né, nessa queda abrupta, vou ter uma transformação local de energia mecânica, essa energia mecânica disponível no fluido, essa minha energia mecânica que eu tenho disponível, é energia interna do fluido, né? Vai haver uma perda dessa energia mecânica total. Porém, ao mesmo tempo, eu vou acelerar o fluido. Então, vejam que o salto dado na HGL é maior do que o salto dado na EGL. Por quê? Porque este salto aqui, que aconteceu na HGL, contempla a perda e contempla também o aumento de energia cinética. Okay? Aí eu vou continuar perdendo. Notem que essas linhas são paralelas porque as duas estão perdendo. Ou seja, a perda de energia mecânica total, ela é independente se eu considero ou não a energia cinética, né? E aqui vou ter uma válvula. Aí o que vai acontecer numa válvula? Eu vou ter, de novo, um aumento, e aqui vou ter também ainda um diâmetro pequeno, né? Então, eu vou ter um aumento novamente da local da velocidade e vou ter uma perda localizada na válvula. Okay? E aí, vejam bem, aqui nesse outro ponto, o fenômeno é diferente, né? Nesse ponto aí, eu vou ter um aumento do diâmetro. Então, o que acontece? Vejam bem. Eu estou aumentando o diâmetro, a energia cinética está diminuindo porque a velocidade está diminuindo. Porém, a perda de carga, né? Ou seja, aquela transformação de energia mecânica em energia térmica por atrito vai acontecer. Ou seja, eu tenho um fenômeno que é o contrário do anterior, que era a redução do diâmetro. Porém, mesmo assim, vai haver uma série de recirculações e de fenômenos fluidodinâmicos que vão promover uma perda localizada por atrito. Então, eu vou ter uma pequena perda, embora eu de alguma forma aumentei a meu HGL, né, porque eu diminuí a velocidade, né, diminuí a energia cinética, mesmo assim vou ter sempre, ou seja, a energia mecânica disponível sempre vai cair, né? Essa é a mensagem aqui. A energia mecânica, eu tenho uma energia mecânica disponível, ela sempre vai cair. Essa aqui, né? Essa aqui, que é a energia de pressão, mais a energia cinética, mais a energia potencial, que é a energia mecânica disponível no meu fluido, ela sempre vai cair, porque isso pela segunda lei da termodinâmica, né? Eu não posso, sempre o atrito vai promover uma transformação, uma degradação dessa energia. Então, eu tenho uma energia mecânica, eu vou transformar em energia térmica. Ao contrário, não acontece. Okay. E aí, bom, aí eu vou ter uma turbina. A turbina, ou seja, um processo contra a bomba. A turbina vai extrair trabalho. Então, eu tenho aqui uma queda abrupta dessa energia, que vai ser justamente essa energia tomada pela turbina. E aí depois, né, vai continuar a perda. E no final, vejam bem, no final que eu vou ter? Vou ter uma contração que vai promover uma aceleração do escoamento. Então aqui que eu vou ter? Vou ter um aumento abrupto da energia cinética. Porém, notem que, pessoal, dentro dessa contração, eu também vou ter uma pequena perda de energia, que é essa perda, né? Esse HL, head loss, né? Esse HL significa head loss em inglês, que é perda desse head, que não é cabeça, né? Esse head é a energia total disponível no fluido, energia mecânica total disponível no fluido. Então, quando se chama head loss, em inglês, ou essa perda de carga, né? É uma perda que é uma transformação de energia mecânica em energia interna, ok?
E isso, independentemente, isso acontece na tobeira. Só que ao mesmo tempo que estou perdendo, porque estou tendo um atrito local nessa tobeira, ao mesmo tempo estou aumentando a minha energia cinética, né? E, claro, digamos, a energia total na saída vai ser energia cinética. Se eu considero que essa pressão é igual, digamos, à pressão atmosférica, ou seja, eu vou assumir, né, claro, que minha referência de pressão vai ser a pressão atmosférica, ou seja, eu vou estar descarregando a pressão atmosférica. Então, se eu comecei dizendo que eu vou tomar a minha energia de entrada lá, a minha energia de pressão de entrada era a própria pressão atmosférica, assumindo que esse reservatório estava aberto à pressão atmosférica, tá? Cuidado que pode não ser, pode ser que ele tome de um reservatório a pressão e descarregue um reservatório a uma pressão diferente, tá? Então, cuidado. Mas neste caso eu vou assumir que como estou descarregando a pressão atmosférica, a energia de pressão disponível no fluido vai ser zero, porque esse fluido não vai ter nenhuma energia de pressão sobre a pressão atmosférica. A pressão atmosférica seria a minha pressão de referência. Então, ele vai ter uma energia, digamos, potencial zero, energia de pressão zero. Porém, vai ter uma energia cinética aqui na saída por conta dessa velocidade do fluido. Okay? E essa, de alguma forma, é a análise mais geral, né? É claro que nas aplicações provavelmente não vamos ter todos os sistemas aqui. De repente vamos ter uma válvula e uma bomba, ou uma turbina e uma válvula, enfim, né? Porém, é interessante analisar. Notem que isso aqui, por exemplo, pode se aplicar a um sistema de produção de energia de uma central hidrelétrica, né? Se eu tirar a bomba, eu vou ter um reservatório com uma determinada altura, que vai ser o meu head, né? A minha carga, a minha energia disponível lá no reservatório, e vou transformar essa energia através de uma turbina, vou transformar essa energia em uma energia elétrica, por exemplo, energia mecânica, na verdade, e que num gerador vai se transformar numa energia elétrica, né? E é claro que ao longo de todo esse processo de transporte do fluido ao reservatório, pela tubulação, na própria turbina eu vou ter uma perda de carga, porque a turbina não tem eficiência unitária, então parte da energia que está chegando na turbina, essa energia mecânica vai se transformar em energia térmica dentro da própria turbina, né? Assim como a bomba, o trabalho que a bomba entrega, para o fluido, não vai se incorporar todo 100% como uma energia mecânica ao fluido, porque parte desse trabalho vai ser para vencer as perdas por atrito dentro da própria bomba, ok? Então, insisto, a energia mecânica total sempre diminui. Isso é a segunda lei da termodinâmica, né? Sempre há uma transformação, a energia vai no sentido de aumento de entropia, né? Então, essas transformações todas, né, têm que ser analisadas, pode ser aplicadas a sistemas onde tem apenas alguns desses componentes, porém esse sistema define de um modo geral, né, todos os componentes que poderiam eventualmente aparecer num sistema aí de distribuição de fluidos, ou até mesmo um sistema de geração de energia, etc. E apenas comentando, né, então essa seria, eu posso enxergar essa equação da mesma forma. Notem que desta equação aqui para essa equação 2, a única coisa que eu fiz foi dividir pela vazão mássica. Eu dividi toda a equação pela vazão mássica. Notem que toda a equação está digamos, multiplicada por uma vazão mássica, e multipliquei pela densidade. E aí o que acontece? Eu chamei o trabalho, né, que pode ser uma bomba ou numa turbina, dividido pela vazão mássica, aí estamos falando de um trabalho específico, e multiplicado pela densidade. Esse termo aqui, que vou deixar aí como tarefa, mas analisem, se eu coloco esse trabalho, por exemplo, em watts, a densidade em quilograma por metro cúbico, e a vazão máxima em quilograma por segundo, esse termo aí vai ter unidades de pressão, de Pascal. No caso, se for todo um sistema internacional, vai ter unidades de Pascal, ou seja, de fato vai ter unidades de pressão. Então, isso aqui, que eu chamei de um delta P de turbina-bomba, cuidado, não é uma variação de pressão ao longo da turbina-bomba, é uma variação de pressão, ou uma variação da energia de pressão introduzida pela bomba ou retirada pela turbina. Então, uma energia associada à pressão do fluido, né, que vou introduzir através de posso entregar ou retirar.
esse termo, de fato, corresponde a esse termo aqui. Qual é a vantagem dessa equação? Que ela está toda em unidades de pressão. Então, eu posso trabalhar com unidades de pressão. Posso me referir a qual é a pressão de entrada, qual é a pressão da saída. Se eu estiver medindo pressão em alguns pontos, né? Vamos imaginar aqui um sistema de distribuição aí de fluidos numa cidade, por exemplo. Então, o engenheiro lá, o engenheiro hidráulico vai ter sempre os pontos, vai ficar monitorando os pontos de pressão, né, e aí quando ele chegar uma bomba, que ele vai ver que a pressão, se ele está medindo a pressão antes e a pressão depois de uma bomba, vai ver que a pressão aumentou, a bomba incorporou, introduziu, né, uma energia de pressão nesse fluido, e depois essa energia de pressão introduzida pela bomba vai ser utilizada para vencer o atrito nas diferentes tubulações, eventualmente para quando chega numa pressão num prédio alto e tem que jogar lá na caixa d'água do prédio, vai ter que usar parte dessa energia para vencer, né, essa energia potencial para poder subir até o prédio, né, até a caixa d'água. Enfim, então todas essas transformações, digamos, são as mesmas transformações de energia, só que colocadas em unidades de pressão. E ainda mais, vou colocar isso apenas informativo, porque vocês vão poder ver isso nos livros, se eu dividir essa equação toda, né, toda essa equação aqui 2, se eu dividir, por exemplo, por ρg ela toda, eu não preciso analisar todos os termos, mas só olhando esse termo aqui, que obviamente, se esse termo está somado com esse, tem que ter as mesmas dimensões, né, as mesmas dimensões, eu vou observar que se eu divido toda essa equação por ρg, novamente eu vou ter digamos, as minhas unidades seriam de altura, de metro, né, sistema internacional de metro. Então, essa ideia dessa altura, né, dessa linha de altura aí, é uma ideia que vem um pouco também imaginando, por exemplo, um sistema de distribuição de fluidos, né, onde eu tenho, imaginem que eu tenho uma caixa d'água e a partir dessa energia potencial, uma caixa d'água vai manter um fluido a uma determinada altura, ou seja, tem como energia potencial, velocidade zero. A partir da energia disponível nessa caixa d'água, eu vou ter que sei lá, alimentar um bairro, por exemplo, né? Então, eu vou ter que vencer todo o atrito das minhas tubulações e chegar lá na casa da pessoa, né? Na ponta da torneira com uma determinada velocidade, né? Então, digamos assim, eu vou ter uma energia disponível na caixa d'água, energia potencial, e aí eu vou ter todas essas variações de altura. É claro, eu posso aumentar essa altura, que na verdade não é uma altura, é uma energia associada ao fluido, através de uma bomba. Então, apenas, insisto, não é uma altura, não é que o fluido tem que estar a uma determinada altura, é uma altura equivalente, representativa dessa energia mecânica disponível no fluido. Assim como isso aqui, todos esses termos aqui, é uma pressão, né? Claro, aqui é uma pressão, uma energia cinética, mas de alguma forma, quando a gente fala um ΔP de atrito, ΔP da bomba, é uma pressão equivalente representativa do trabalho que a bomba está entregando para o fluido, né? É um ΔP que ele vai ganhar nessa bomba, ok? Então, é importante colocar isso porque muitas vezes aí na literatura, né, eu pessoalmente gosto da forma 1 da equação, porque acho que essa não tem erro, é bem claramente uma equação da conservação de energia, né, em watts, no caso do sistema internacional em watts, ou em unidades de potência, né? Mas nos livros vai aparecer, dependendo das aplicações, né? Tipicamente em engenharia hidráulica se utiliza muito essa forma da equação definida por uma altura, né? Tanto é assim que muitas vezes muitos sensores de pressão eles já dão em metros de coluna de água, né? Uma unidade de pressão em metros de coluna de água, que na verdade é uma unidade de pressão se a gente faz aquela transformação considerando, né, a medida hidrostática da pressão seria ρgh, né, a densidade da água multiplicado pela gravidade e pela altura. Então, muitas vezes, sempre, todas as unidades são ou essa energia é enxergada como metros de coluna de água, de alguma forma por uma altura equivalente. Insisto, para mim isso às vezes dá um pouco de confusão, então eu prefiro, né, essa forma 1 da equação, que acho que é a mais geral de todas. Muito bem, então vamos falar agora um pouquinho do escoamento em duto, né? Ou em dutos em si. Vejam bem, toda essa análise que nós vamos fazer, objetiva, digamos, calcular as perdas de carga em dutos e entender um pouco esse escoamento, essas regiões de entrada nos dutos,
para, de alguma forma, aplicar, né? Aplicar a esses sistemas de distribuição de fluido, né? Então, primeiro conceito que vocês vão ver aí, né, em termos de escoamento em dutos, é o que seria a região de entrada. E essa questão da região de entrada nos leva, né, nos leva a um conceito muito importante aí em escoamentos internos, que é o de escoamento plenamente desenvolvido, né? Então, o que é isso? Vamos pensar, vamos tentar pensar rapidamente aqui em um escoamento que está se desenvolvendo em um duto, né? Então, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho um duto que ele está conectado a um reservatório onde a velocidade, né, o fluido está parado, a velocidade é zero, né? E de alguma forma esse fluido vai tomando, esse escoamento, né, lá longe, né? Vamos imaginar aqui, só vou ilustrar aqui para entender um pouquinho melhor o fenômeno. Mas eu tenho um reservatório grande e tem um fluido que tem um bocal aqui que ele vai ser, né? E aí o que acontece? E aí esse escoamento vai, de alguma forma, se eu considero um volume de controle longe do meu fluido, uma superfície longe do meu fluido, a velocidade vai ser muito pequena, porque, claro, pela conservação da massa, não pode ser velocidade zero. Eu não posso nunca dizer velocidade zero, né? Porque senão não conserva a massa, né? Eu tenho que ter uma vazão. Porém, eu posso dizer o seguinte, olha, eu vou ter uma determinada seção de passagem desse escoamento e vou dizer que todo o fluido que está passando por essa seção, ele foi tomado desse reservatório. Se eu consigo uma superfície grande, digamos, a velocidade vai ser muito pequena, né? Então, imaginem como que o fluido vai se acelerando, né? Aqui está todo o fluido parado no meu reservatório e as partículas vão se acelerando aí de alguma forma e elas vão chegando, digamos, nesse escoamento. E na medida que esse escoamento vai chegando nesse tubo, né? Uma coisa importante também é que se esse escoamento no reservatório, mesmo tendo uma pequena velocidade, ele está longe das paredes. Então, de alguma forma, eu posso considerar que o escoamento é quase um escoamento potencial, ou seja, não há cisalhamento, né? Então, ele chega, de alguma forma, esse duto, vamos assumir, né, que ele chega com um perfil de velocidade constante. Um perfil de velocidade constante. E aí, o que vai acontecer, pessoal? E isso aqui é um fenômeno análogo àquele que nós vimos da camada limite, com a diferença que, quando eu tenho uma camada limite sobre uma placa plana, o fluido acima da camada limite está aberto. Então, de alguma forma, longe da camada limite, o fluido vai conservar seu perfil, não vai ser afetado, né, pela presença dessa superfície sólida. Agora, imaginemos o seguinte, imaginemos que nós temos uma tubulação aqui, chega a um perfil de velocidade constante e esse perfil começa a ser cisalhado, né? Como se tem uma tensão de cisalhamento que está agindo sobre esse fluido. Então vai se formar de alguma forma uma camada limite, vai se formar uma camada limite em si. Só que agora, qual é a diferença? Que vai se formar, eu posso pensar esse duto, pode ser um duto, digamos, duas placas paralelas, como se fosse um duto de seção quadrada, ou mesmo um duto circular, mas de alguma forma vai se formando essas camadas limites, que vão se formar em toda a minha parede do duto. E aí, essa informação dessa parede vai se propagando, né, por aquela ideia da difusão de quantidade de movimento, insisto, muito análogo àquilo que nós discutimos na camada limite, e vai chegar um momento, né, e essa diferença do escoamento externo. O escoamento externo, essa camada limite pode crescer indefinidamente, porque a princípio o domínio fluido para cima da minha placa é infinito. Só que agora tem um outro duto, então de alguma forma esse escoamento vai evoluir até o momento que, digamos, essa camada limite aqui até há inclusive soluções para escoamento na região de entrada baseadas na solução de camada limite e basicamente o que essas soluções dizem, claro que aí tem que ser escoamento laminar, uma série de coisas, mas essas soluções teóricas, né, essas soluções teóricas, o que elas dizem é que basicamente no momento que a sua espessura de camada limite, entre aspas, é igual ao raio do duto, aí se atinge o escoamento plenamente desenvolvido. A partir de aí, não vai haver mais evolução desse perfil de velocidades. E esse é o conceito importante. O que significa escoamento plenamente desenvolvido? Que a partir de aí, pessoal, este perfil de velocidades aqui, né, que estou desenhando aqui, não vou desenhar igual, mas de alguma forma, esse perfil de velocidades se repete indefinidamente ao longo do meu duto. E isso é escoamento plenamente desenvolvido. E aí nota uma coisa interessante. Se eu fizer uma análise, por exemplo, em um volume de controle entre dois pontos quaisquer do meu escoamento, na região de escoamento plenamente desenvolvido, e analisar a quantidade de movimento, ok?
que está atravessando a superfície, ela é sempre igual, ou seja, se a velocidade não varia na direção x, conforme estou avançando aqui, conforme estou avançando no meu duto, ela é sempre igual. O que significa isso? Que não há mais variação da quantidade de movimento. Ou seja, essencialmente, se eu tenho um volume de controle definido por essas duas superfícies aqui, eu faço uma análise, é claro, eu tenho que considerar que há paredes, então pelas paredes não vai sair nada de quantidade de movimento. Se eu fizer uma análise de volume entre essas duas superfícies, né, um volume de controle, eu vou chegar aqui a integral nesse meu volume de controle, né? Vamos colocar aqui a minha superfície fechada, toda a superfície de controle é igual a zero. E isso é igual aqui, pessoal, ao somatório de forças. Vou colocar aqui somatório de forças em x. Vou apenas considerar a direção x, né? Por isso eu coloquei essa velocidade u. Então é interessante entender, né, que esse é um dos principais conceitos associados a escoamento plenamente desenvolvido, é que no escoamento plenamente desenvolvido as forças se equilibram. E o que vai significar isso na prática, pessoal? Que a partir deste ponto aqui, inclusive aqui está esboçando de uma forma esquemática as tensões salientes, para mostrar que essa tensão vai diminuindo, né? Ela começa com um valor alto, porque eu tenho um cisalhamento alto aqui inicialmente, né? O meu perfil de velocidades aqui essa derivada aqui é mais abrupta. Depois vai diminuindo, e até que a partir desse momento a tensão cisaliante na parede é constante. Ok? Então eu posso fazer aqui, posso dizer que o somatório de forças em x, em um trecho de tubulação qualquer, né? Em um trecho de tubulação qualquer, colocar um comprimento L aí, né? E considerando que eu tenho uma seção circular aqui, né? Eu vou dizer que o somatório de forças em x é igual a quê, pessoal? Vejam bem. Eu vou dizer que a tensão na parede que está atuando na minha superfície perimetral, π d L, ok? E essa tensão aqui, claro, eu posso considerar aqui que isso aqui é negativo, porque ela está, se eu considerar meu eixo x aqui, né? Meu eixo x aqui para a frente do duto, essa tensão vai ser, essa força resultante das tensões cisaliantes na parede vai ser negativa, se eu estou olhando do lado do fluido. Mas o que? Aqui eu vou ter uma pressão que também vai ser negativa, ou seja, menos a pressão na saída, vezes π d quadrado sobre 4, que seria o quê? Seria a força de pressão, né? Lembrando que, claro, as forças de pressão nas paredes vão se cancelar, porque são as mesmas, né? Tem uma pressão, mas é a mesma pressão. Agora, eu sei que a pressão na entrada e a pressão na saída é diferente. Por quê? Porque eu tenho um gradiente de pressão. Eu preciso ter uma diferença de pressão para vencer esse atrito. E é justamente essa ideia de escoamento plenamente desenvolvido. Ou seja, quando eu estou nessa região, eu vou ter uma diferença de pressão. A diferença de pressão nessa região vai fazer duas coisas. Vai vencer o atrito, que ele sempre existe, e acelerar o escoamento. Ou seja, vai promover uma variação da quantidade de movimento. Na medida que, ou no momento que, o meu escoamento é plenamente desenvolvido, eu vou simplesmente ter que o somatório de forças igual a zero, e aí eu vou dizer que as forças de pressão vão se equiparar, ou vão se balancear com as forças viscosas, ok? Então, aqui tem essa pressão atuante na saída, que vai ser negativa, claro, porque lembrando que ela atua em forma contrária à minha superfície de controle, e aqui vai ser positiva, por quê? Porque aqui, lembrando que o meu vetor aqui, I, está apontando no sentido de x negativo, né? Então, se eu considerar a força aqui, né, no sentido vetorial, essa força, essa componente x da força vai ser positiva. Então, eu tenho uma pressão na entrada, πd quadrado sobre 4. Ok? E isso aqui, obviamente, igual a zero, né? Porque o somatório de forças é igual a zero. E desta equação, eu vou obter uma equação bastante interessante, aí, bastante utilizada em escoamento em dutos, né? Que vai me dizer que isso aqui, pessoal, é uma equação que vocês vão encontrar bem comum aí no escoamento em dutos. Claro, estou falando em dutos circulares, tá? Estou falando em dutos circulares, obviamente, né? Se for dutos de outra seção, por exemplo, a seção quadrada, vai ficar alguma função do perímetro, né? Do perímetro e da área transversal, então aí, mas também pode ser aplicado. Porém, em dutos circulares fica dessa forma. E isso aqui, pessoal, que se chama gradiente de pressão. Por que gradiente de pressão? Porque a gradiente de pressão que vai impulsionar o fluido. E do outro lado vou ter o atrito.
Umas coisas interessantes que nós vemos aqui é o seguinte, claro, obviamente, quanto maior, se eu vou considerar aqui o ΔP, né? Quanto maior o comprimento, maior o ΔP. Por quê? Porque o ΔP é necessário para escoar, para vencer o atrito. Porque o comprimento vai entrar aqui, vai entrar, né, na área na qual está atuando, está agindo essa tensão viscosa, essa tensão na parede, cissaleante na parede. E por outro lado, justamente devido ao fato de que o atrito atua nessa região perimetral e a pressão atua nessa área transversal, eu vou ter aqui, né, independentemente da forma da tensão saliente, nós vamos ver depois que nós vamos relacionar essa tensão saliente com o perfil de velocidades, aí depende, claro, se o escoamento laminar ou turbulento, vamos discutir um pouquinho isso em breve. Porém, nós vemos aqui, olhando para essa equação, que quanto menor o diâmetro, maior a diferença de pressão que eu vou precisar, né? Quanto menor o diâmetro, maior a diferença de pressão que eu vou precisar para vencer esse atrito. Então, agora vamos ver a solução para escoamento laminar. Notem que essa equação, que na verdade ela está aqui colocada novamente, essa equação eu vou pedir para vocês acompanharem a dedução aí do Sengel. É uma dedução um pouco diferente do que a gente acabou de fazer. Na verdade, o que ele faz, ao invés de considerar um duto de comprimento L, ele considera uma fatia aí de comprimento ΔX, né? Cuidado com os sinais aqui, porque o que ele está dizendo é que o gradiente de pressão é igual a menos esse tau W. Aqui aparece um 2, porém aqui aparece um raio, então, né, a gente fez em função do diâmetro. E uma coisa importante é entender que se eu considero essa tensão como sendo uma tensão, digamos, um valor positivo, se o tau W, posso considerar o módulo de tau W como sendo um valor de tensão positivo, essa equação tem que ser negativa porque o gradiente de pressão sempre é negativo, né? Ou seja, isso é fato que o gradiente de pressão aqui, pessoal, o gradiente de pressão vai apontar nessa direção, né? Por quê? Porque o gradiente de pressão é uma física básica para qualquer fenômeno de escoamento, ele vai apontar no sentido de crescimento da pressão. E o fluido vai andar sempre no sentido de decrescimento da pressão, ou seja, ele vai escoar no sentido de uma pressão maior para uma pressão menor. Cuidado! Pode haver situações, como nós vimos, por exemplo, na aula passada, de um escoamento andando em contra de um gradiente de pressão, com um gradiente de pressão adverso, mas é uma inércia, ou seja, basicamente um fluido tem uma determinada inércia, uma determinada quantia de movimento, e conforme essa pressão de alguma forma vai, entre aspas, frear esse escoamento, vai promover um freio, vai promover uma desaceleração nesse escoamento. Okay? Então pode haver escoamento em contra de um gradiente de pressão, né? Não confundir que sempre é contra um gradiente de pressão. Porém, nesse caso, vamos lembrar que nós temos escoamento plenamente desenvolvido e não há variações da quantia de movimento. Não há variações da quantia de movimento. Então, nessas situações, em escoamento em dutos plenamente desenvolvido, sempre o escoamento vai em contra do gradiente de pressão. E aí, essa solução eu vou passar rapidamente, não vou entrar muito em detalhes, vou pedir que vocês acompanhem aí do livro do Sengel, que está muito bem explicado. Porém, basicamente, o que se faz para resolver ou para determinar justamente o que nós queremos, pessoal, esse ΔP sobre ΔX ou um ΔP sobre L, né? O nosso objetivo é um ΔP sobre L. Por quê? Porque isso aqui é justamente o que vai entrar lá na minha equação de energia como sendo o ΔP de atrito. Porque, vejam bem, quando eu estou considerando escoamento plenamente desenvolvido, eu estou dizendo, olha, eu tenho uma perda de carga por atrito nesse duto, uma perda de pressão por atrito, né? Que eu tenho que determinar. Então, esse é o objetivo. Quando a gente fala em solução para escoamento laminar, nós vamos resolver essa variação de pressão em um trecho de tubulação com um comprimento aí, com um comprimento L, de modo geral. E como que a gente faz isso? Bom, a metodologia aqui, insisto, vou passar rapidamente, mas basicamente nós vamos fazer um balanço de forças, Agora, ao invés de fazer um balanço de forças em um volume de controle finito, vou fazer um volume de controle infinitesimal, né? Um volume de controle infinitesimal. Então, fazendo um balanço de forças nesse volume de controle infinitesimal, eu vou obter uma equação como esta aqui. E aí, insisto, não vou, digamos, não quero aqui entrar muito em detalhes, porque tem alguma questão aí
vou apenas comentar esse raio aí, por quê? Porque se eu olhar esse volume de controle, se eu olhar do lado, esse volume de controle vai ter o seguinte formato aqui, pessoal, vai ter o seguinte formato, vai ter um formato mais ou menos assim, ó, ok? Ou seja, esse volume de controle, ele representa uma fatia infinitesimal desse bolo, porque estamos trabalhando em coordenadas cilíndricas, ok? Então, por isso que, para não entrar muito nos detalhes, eu peço para vocês acompanharem do livro essa dedução. Mas, essencialmente, nós vamos fazer um balanço de forças. Nesse volume de controle infinitesimal, né, vai ser a pressão multiplicada por essa, digamos, por essa área, essa fatia, vai ser a tensão cissaliante que está atuando aqui em cima, uma tensão em R mais delta R, uma tensão em R, vamos dividir tudo pelo volume de controle, que nesse caso vai ser delta R vezes delta Z, né? E delta θ, né? Vai ser o meu, ou seja, o volume de controle nesse caso, o volume de controle diferencial, o volume de controle, digamos, pelo qual vou dividir, vai ser R delta θ, delta R, delta Z, ok? Por isso que aparece esse R aí multiplicando. E nós vamos fazer esse volume de controle tender a zero. Então, basicamente, delta θ, delta Z, delta R tende a zero, ok? Insisto, eu vou fazer essa dedução de forma detalhada aqui. Essa equação pode ainda ser obtida da equação da conservação da quantia de movimento diferencial, né? A equação diferencial da conservação da quantia de movimento para coordenadas cilíndricas, né? Que também a gente não viu por questões de tamanho do escopo, né? Do curso. Mas, enfim, há várias formas de se obter essa equação, mas essencialmente, né, ela representa um balanço de forças a nível diferencial, considerando que não há aceleração nesse escoamento, ou seja, eu já estou considerando escoamento plenamente desenvolvido. E aí, o que eu vou fazer? Essa tensão aqui cissaliante, eu vou substituir por mi du dr, que é a tensão cissaliante em qualquer ponto de escoamento, vai ser proporcional à derivada do meu perfil de velocidades, né? E vou obter então uma equação diferencial. Note que essa equação, apenas como comentário, insisto, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas essa equação ela é muito similar com a equação da condução de calor que nós deduzimos, né? Aqui está em coordenadas cilíndricas, porém é muito similar, né? Então, em definitiva, vai resultar em uma equação diferencial praticamente igual à condução de calor com geração. Do ponto de vista matemático, é uma equação análoga à condução de calor com geração. Aí vou colocar as minhas condições de contorno, porque sempre que eu tenho uma equação diferencial, tenho que ter condições de contorno. Quais são essas condições de contorno, né? Já trazendo um pouco a física desse escoamento, dessas condições de contorno. Eu vou dizer que a velocidade na parede, ou seja, em R igual ao raio da tubulação, vai ser zero, né? Porque é a condição de não deslizamento. E aqui vou usar aquela condição de simetria que nós já discutimos lá para a condução de calor, mas aqui também pode ser utilizado, onde eu sei que aqui no meio da tubulação, pela condição de simetria, a derivada da velocidade tem que ser nula, ok? Isso aqui a gente pode ver facilmente, que se tem um perfil de velocidade simétrico em R igual a zero, a derivada vai ser nula. Então, integrando essa equação e aplicando essas condições de contorno, ou seja, esse termo logarítmico aqui ele vai ser anulado. Por quê? Justamente porque essa constante C1 vai ser anulada a partir desta consideração. Então, vou obter este perfil de velocidades. Ok? Vejam bem que isso aí é uma função do raio que me representa esta curva aqui, ou seja, está representando o perfil da velocidade U em função do raio. E aí, claro, dependendo desse gradiente de pressão, que vai ser a variação de pressão, digamos, é como se fosse um ΔP dividido pela distância entre duas fatias muito próximas do escoamento, né? E aparece uma viscosidade, claro, porque a viscosidade está lá na equação diferencial, então tem esse perfil de velocidades aí. Agora nós vamos trabalhar esse perfil de velocidades de forma a obter uma tensão cissaliante e, em definitiva, uma perda de carga em escoamento
laminar. Então vejam bem, pessoal. Primeiro passo, essa equação já conhecemos todos, que é calcular a tensão saliente na parede. Calcular a tensão saliente na parede. A partir dessa tensão saliente na parede, eu vou depois substituir lá na equação original. Lá na equação original. Em qual equação? Nesta equação aqui. Nesta equação aqui. Que é a minha equação integral, né? Mas lembrem-se, para eu resolvi uma equação de uma forma integral, que é apenas um balanço, e eu vou precisar das informações agora que eu não conheço, que eu tiro a partir da análise diferencial, ok? Então, vou determinar essa tensão na parede. Por outro lado, integrando a minha equação da velocidade, né? Integrando U dr. Aqui tem um R dr. Por que tem um R dr? Porque esse é o jacobiano da transformação. Essa é uma integral em coordenadas cilíndricas, ok? Então eu vou obter, e isso aqui fazer 1 sobre R, que determinaria a média, né? A velocidade média. Isso aqui vai dar a velocidade média na tubulação. Por que isso aqui, basicamente, pessoal, podem demonstrar também que isso aqui, na verdade, essa velocidade média, nada mais vai ser do que a vazão mássica dividido pela densidade e dividido pela área do duto, pela área transversal do duto. Isso aqui é a área do duto, isso aqui é a área do duto, ok? Então, essa velocidade média, e eu já comentei na aula passada, é essa velocidade média que a gente vai utilizar como escala de velocidades aqui para todos os cálculos, inclusive os parâmetros adimensionais. Por quê? Porque é uma velocidade muito prática de se obter. Para obter a velocidade média, é claro, agora eu estou utilizando uma solução analítica do perfil de velocidades, mas para calcular a velocidade média em cálculos de engenharia, eu simplesmente vou pegar a minha vazão mássica, que normalmente é o que me é dado, né? Eu preciso calcular a potência de uma bomba para elevar uma vazão mássica de água de tal ponto a tal ponto e com tal altura, ok? Esse seria um problema típico. Então, a vazão mássica, via de regra, é um dado. Pode ser que não seja, mas via de regra é um dado, né? A vazão mássica. Então, simplesmente divido a vazão mássica pela densidade do meu fluido e pela área da minha seção de passagem desse fluido e vou obter a velocidade média. Porém, fazendo aquela integral, eu consigo fazer uma relação entre este parâmetro, que na verdade é a minha U máxima. É fácil que veja que isso aí é U máxima, pessoal, porque U máxima nada mais é do que U em R igual a zero, né? R igual a zero. Ou seja, se eu estou no centro da tubulação, eu vou ter a velocidade máxima. Então, facilmente eu vejo nesta equação que este parâmetro aqui representa a velocidade máxima do meu escoamento. Então, para escoamento laminar, insisto, essa solução é para escoamento laminar. Para escoamento laminar plenamente desenvolvido, eu vou ter essa velocidade média, ou essa relação entre a velocidade média e a velocidade máxima, né? E vou ter ainda que a tensão cisaliante na parede é dada por este parâmetro. Então, simplesmente o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou substituir aqui nessa U máxima, vou dizer que é 2 vezes a velocidade média. E por que eu vou colocar isso em função da velocidade média? Porque vocês vão ver que o objetivo, justamente, que eu vou chegar aqui na frente, é expressar essa perda de carga, esse delta P, essa variação de pressão, na forma adimensionalizada, na forma adimensional, ok? Então, eu vou usar como parâmetro de adimensionalização do meu problema essa velocidade média, essa vai ser a escala de velocidade. Então, eu vou substituir aqui, vou agora substituir essa equação, insisto, né? Estou fazendo os passos, né? Para não gastar muito tempo aqui, estou fazendo os passos de forma geral, peço que vocês acompanhem do livro. Eu vou substituir essa tensão na minha equação integral, eu vou repetir aqui apenas para lembrar, né? Apenas para lembrar. Vou colocar a minha equação integral. Ok? Vou substituir aqui essa minha tensão. E aí vou proceder algebricamente e vou chegar, né, de um modo geral, em função do diâmetro. Notem que aqui essa solução está em função do raio, mas é mais conveniente expressar em função do diâmetro. Por quê? Porque normalmente nas relações adimensionais
o que se utiliza como escala de comprimento é o diâmetro. Então, vou expressar esse meu ΔP, que é a variável que eu não conheço, em função do diâmetro. E aí vou obter esta expressão, né? Claro, estamos falando de duto circular, né? Escoamento ampliamente desenvolvido, escoamento laminar em duto circular. Eu vou ter essa expressão para a perda de carga. E aí tudo bem, eu poderia calcular sempre que eu quiser a perda de carga dessa forma. Notem que isso aqui, pessoal, isso aqui eu posso expressar, né? Apenas vou só separar um pouquinho essa expressão aqui. Por que eu coloco dessa forma? Por que eu coloco dessa forma? E uma velocidade média aqui, né? Claro, uma velocidade média. Porque esse parâmetro L sobre D, se vocês vão lembrar, lá quando nós adimensionalizamos esse problema, esse parâmetro sobre L sobre D aparecia como um dos parâmetros adimensionais. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou propor, e essa aí é uma equação famosa, que é a equação de Darcy, mas é uma proposta de uma relação funcional, né? De uma relação funcional dessa pressão adimensional, essa pressão adimensional que seria ΔP sobre ρ V média quadrado sobre 2. Então, esse parâmetro adimensional, eu vou propor uma relação funcional desta forma. Na verdade, aqui já estou multiplicando aqui por esse denominador, mas eu vou propor uma relação, né? Isso já foi proposto, né? Por a equação de Darcy, mas é bem conhecida essa expressão, né? Onde eu vou dizer que minha perda de carga é proporcional a essa velocidade ao quadrado aí. E é esse parâmetro L sobre D que vai aparecer como um parâmetro à parte. Então, vou ter aqui basicamente um produto de dois parâmetros adimensionais, que é eu posso enxergar isso aqui como se fosse um produto de um π1 vezes um π2, onde esse π2 vou dizer que é L sobre D, e esse π1 vou dizer que é um fator de atrito, que é esse meu F. Okay? Então, pensando nessa equação, e agora apenas vou comparar esta equação com essa proposta dessa forma, e vou chegar, né, rearranjando. Aqui tenho que fazer alguns arranjos. Por exemplo, eu tenho que multiplicar e dividir pelo diâmetro, etc. Eu vou chegar aqui numa forma desse fator de atrito. Se eu comparar esta equação com esta equação, eu vou chegar numa forma do fator de atrito dessa forma, que é 64 sobre Reynolds. Okay? Insisto, é apenas uma operação algébrica. Mas para que eu fiz isso? Porque eu poderia calcular desta forma, pessoal. Eu já tenho o que eu queria. Por que você está complicando? Para colocar na forma adimensional. Porque aí, colocando esse fator de atrito 64 sobre Reynolds, insisto, vejam bem, não fiz um experimento para determinar essa expressão, pessoal. Eu conheço isso porque é um problema relativamente simples e eu tenho solução analítica para esse problema. Okay? Então, não preciso fazer um experimento. Porém, mesmo assim, é conveniente expressar numa forma dimensional, que aí é uma equação fácil, digamos, enfim, de publicar, de escrever, de plotar, etc. E eu vou ter essa relação disponível, né, para a aplicação aí, independentemente agora do diâmetro, da velocidade média, da viscosidade e da densidade. Vai depender pura e exclusivamente de quê? Do número de Reynolds e dessa relação L sobre D. Que inclusive essa relação L sobre D já, digamos, essa equação, digamos, é fácil de ver, não é à toa que a pessoa propõe essa equação dessa forma, porque nós já vimos lá, né, nesta equação aqui, nós já vimos o seguinte: olha, quanto maior o comprimento do seu duto, maior é o ΔP que você precisa para vencer o atrito, quanto menor é o diâmetro do seu duto, maior é o ΔP que você precisa. Então, já propõe uma expressão multiplicando por esse parâmetro L sobre D. Okay? E aí nós propomos o fator de atrito dessa forma, então nós dizemos o seguinte: olha, esse 64 dividido pelo número de Reynolds, essa forma funcional, né, do fator de atrito para escoamento laminar plenamente desenvolvido em dutos de seção circular. Muito bem, antes de falar de perda de carga em escoamentos turbulentos, eu vou fazer uma brevíssima introdução à turbulência. Por quê? Porque é importante, né, entender que
No caso do escoamento turbulento, eu não tenho soluções analíticas, eu preciso realmente ter algum experimento, né? Felizmente, hoje em dia já tenho várias equações e correlações e até mesmo soluções gráficas, formas gráficas desses fatores de atrito para escoamento turbulento, então já tenho essa informação disponível. Porém, é importante discutir um pouquinho teoricamente, né, o porquê dessas diferenças entre os fatores de atrito, entre as perdas de carga no escoamento laminar e turbulento, né? Via de regra, em escoamentos turbulentos, as perdas de carga são maiores, né? Porque um escoamento tem uma capacidade maior de dissipar energia, né? Ou de transformar energia mecânica em energia interna. E aí vou discutir um pouco rapidamente essa questão. Então, no escoamento laminar, né, as partículas basicamente viajam em forma de lâminas, né, em forma ordenada, né, não há flutuações no meu escoamento, né? E as linhas de corrente essas aí são suaves, cuidado com isso aqui, né? Quer dizer que as linhas de corrente aqui basicamente vão ser, nesse caso vão ser paralelas. Só isso significa que não há oscilações nas trajetórias das partículas fluídas, né? Então, cuidado com essa palavra suave aí, né? No escoamento turbulento é caracterizado por flutuações de velocidades, na verdade, não apenas em altas frequências, mas em uma gama de frequências. Na verdade, as flutuações de velocidades estão associadas a diferentes escalas de turbulência e essas escalas vão promover flutuações com um espectro, na verdade, um espectro de frequências numa determinada largura aí, que tem a ver com o número de Reynolds, tem a ver com diferentes parâmetros de escoamento, insisto, fora do escopo do curso, porém vai haver um espectro de frequências para essas oscilações turbulentas, né? Bom, o escoamento turbulento é caracterizado por flutuações de velocidades, né? As flutuações acontecem em todas as direções, isso é importante, ou seja, basicamente vou ter flutuações de velocidades aqui nessa direção e também na profundidade, né? Então, uma das características que tem o escoamento turbulento é que ele é inerentemente tridimensional, ou seja, sempre todo escoamento turbulento tem uma característica tridimensional e transiente, ou seja, não existe escoamento turbulento em regime permanente, justamente porque essas oscilações são oscilações que vão variar com o tempo, vão mudar de um ponto para outro e no mesmo ponto eu vou ter oscilações ao longo do tempo. Então, evidentemente que eu tenho aí um escoamento tridimensional transiente. E é por isso que justamente as soluções para escoamento turbulento, existem algumas soluções aproximadas aí, vocês podem acompanhar até mesmo em livros de graduação, mas via de regra as soluções para escoamento turbulento são menos abordadas nos cursos básicos, né? O que nós vamos fazer aqui, nós vamos apresentar aqui apenas uma correlação para calcular, né, a perda de carga ou a tensão cissaliante na parede, no caso de escoamentos turbulentos, correlação baseadas em resultados experimentais. E aí, uma questão importante também, que apesar de ser um escoamento transiente, apesar de ter oscilações, ele pode ter um perfil de velocidades médias plenamente desenvolvido. O que significa isso, pessoal? Isso a gente chama também de que é uma turbulência que está estatisticamente desenvolvida. Basicamente, é que chega uma hora que o escoamento já teve essa aceleração inicial, que mesmo havendo flutuações transientes, já mesmo havendo acelerações locais do escoamento, né, mesmo havendo acelerações locais do escoamento, em média, ou seja, uma média no tempo vai ser constante, né? Eu vou comentar um pouquinho agora no próximo slide. Então, de alguma forma, nós podemos caracterizar também, ou utilizar esse conceito de escoamento plenamente desenvolvido, extender para o caso de escoamento turbulento. E aí, aquela equação, vou colocar novamente aqui, porque ela vai aparecer sempre muito importante, aquela equação que nós deduzimos aqui, ela vai ser válida. Ela vai ser válida, pessoal. Por quê? Porque se eu fizer um balanço considerando que em média, né? Agora estou considerando mesmo que as oscilações, mas que em média, uma média no tempo, esse perfil médio no tempo, né? Aqui, o que vocês veem nessa figura, essas linhas pretas seriam como se fossem fotos instantâneas do escoamento, né? Eu tiro o escoamento e tenho uma velocidade está para um lado, tiro uma outra foto do escoamento, a velocidade está para o outro, né? E vai ter essas oscilações. Porém, se eu fizer uma média no tempo disso aí, vou ter um perfil que não vai ser um perfil parabólico, cuidado. Na verdade, a solução para esse perfil tem aproximações aí, né? Isso tem
uma cara de uma função logarítmica, um perfil exponencial, né? Uma função exponencial aí. Porém, essa não é uma solução fechada para esse perfil de velocidades. Porém, existe uma média no tempo que não, digamos que de alguma forma eu posso considerar que ela não varia ao longo da minha direção X. Ou seja, a média no tempo nessa seção vai ser do perfil, né? Vai ser igual à média no tempo nessa seção e etc. Então, quando eu considero essa média no tempo das flutuações, eu posso considerar escoamento plenamente desenvolvido e esta equação é válida, porque notem que esta equação, e isso é muito importante colocar, não me diz como que eu vou calcular a tensão. Ela simplesmente, essa equação, temos que lembrar, pessoal, sai desta ideia, de que o somatório das forças em X é zero. Então, se eu pegar um volume de controle ao longo do meu duto, não importa como são as flutuações de velocidade lá dentro, se eu pegar um volume de controle global, eu vou dizer que essa equação é válida. A única diferença é, claro, que a tensão cissaliante aqui na parede, no escoamento turbulento, ela vai ser diferente do caso do escoamento laminar, e eu não vou ter uma solução desse escoamento que me permita calcular essa tensão cissaliante na parede. Muito bem, aqui rapidamente, pessoal, né, eu vou comentar algumas questões aqui que são as seguintes, né? Quando eu estou cissaleando um escoamento, né, quando eu estou com um escoamento que estou, digamos, estou promovendo um cissaleamento nesse escoamento, por questões de estabilidade aí, que tem a ver com a inércia, esse escoamento, etc., as partículas que estão escoando nesse escoamento vão começar a oscilar. E vai haver uma relação entre a inércia dessas partículas, ou digamos, as velocidades que essas partículas trazem, né, e a viscosidade, a dissipação viscosa dessas oscilações. Então, assim, insisto, isso aqui é um tema extremamente amplo, né, para deixar bem claro nessa aula, que o que nós estamos fazendo aqui é uma brevíssima discussão apenas para caracterizar a questão da transição para a turbulência, para dizer, olha, a partir de um Reynolds tanto, você tem transição para a turbulência, e assuma isso do ponto de vista dos cálculos de engenharia. Tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque realmente a turbulência requeriria um estudo muito, muito, muito mais aprofundado. Mesmo a instabilidade, mesmo esse processo de transição para a turbulência, requeriria um estudo muito mais aprofundado. Porém, basicamente a ideia é a seguinte: se você tem um escoamento viscoso, qualquer instabilidade que vai aparecer, que pode aparecer nesse escoamento, ela vai ser dissipada, ou seja, vai começar a ter oscilações no escoamento, oscilações nas velocidades. Porém, se eu tenho uma viscosidade muito alta, ela vai tender a dissipar essas oscilações. Então, de alguma forma, conforme aumenta a velocidade, conforme aumenta a inércia, o escoamento vai ter uma tendência maior a transicionar para a turbulência. E conforme eu aumento a dissipação viscosa nesse escoamento, vai tender a diminuir. Então, justamente por essa competição dessas duas forças, desses dois fenômenos, da inércia e da dissipação viscosa, é que o número de Reynolds vai determinar a transição, né? Então, queria introduzir isso porque vejo muitos engenheiros falando aí, porque Reynolds 2000, Reynolds 4000, tento muito cuidado. Na verdade, o número de Reynolds determina a transição porque ele é um parâmetro que relaciona uma inércia, e quanto maior essa inércia no fluido, mais vão tender a crescer essas instabilidades que aparecem no escoamento, e por outro lado, as forças viscosas vão tender a dissipar essas instabilidades. Porém, é muito importante entender que, embora esse número de Reynolds ele indique, sempre seja um parâmetro determinante da transição, ele apenas indica o ponto de transição. Pode existir uma situação onde eu tenho um escoamento com Reynolds acima do Reynolds de transição, do Reynolds crítico, e ele ainda escoa em forma laminar. Por isso, insisto, tem a ver com as instabilidades. Às vezes, uma rugosidade na superfície pode desencadear essa instabilidade que vai levar à turbulência. Então, de alguma forma, o que o número de Reynolds determina se é um problema de estabilidade, de fato, né? Então, se essas instabilidades vão tender a crescer e vão desencadear a turbulência, ou vão tender a ser dissipadas. E aí, insisto, esses valores de Reynolds críticos que indicam a transição para escoamentos em dutos, nós vamos ver aí que são entre 2 e 4.000, na verdade, a gente diz que a partir de 2000, de Reynolds igual a 2000, começa a aparecer as instabilidades, e a partir de Reynolds igual a 4.000 já temos um escoamento que seria com turbulência desenvolvida, né?
Porém, por exemplo, em camada limite, para determinada transição da camada limite laminar para turbulenta, esse Reynolds, como nós vimos na aula passada, tem um valor bem maior. Então, insisto, cuidado com os valores que às vezes eu já vi engenheiros falar assim, Reynolds 2000 é turbulento. Na verdade, o Reynolds é um parâmetro que determina a transição. Não necessariamente o escoamento é turbulento ou transiciona para a turbulência quando ele é maior que um valor crítico, e, além disso, depende do tipo de escoamento que estou analisando. E aí, uma ideia básica de como que seria um escoamento turbulento, pessoal, seria uma coisa em um duto, né? Podemos pensar também numa camada limite, mas, essencialmente, imaginem que são uma série de vórtices de diferentes tamanhos, que eles vão interagindo entre eles. Aí tem uma série de interações, digamos, uma cascata de transferência de energia dos vórtices maiores para os menores, até que nos vórtices muito pequenos essa energia vai se dissipar de forma viscosa. Apenas para entender que, imagine que existe um escoamento imagine uma série de vórtices, uma série de redemoinhos que estão sendo transportados, que estão sendo carregados por um escoamento. Se eu colocar um sensor aí num determinado ponto, esse sensor vai medir as velocidades, digamos, vai haver as oscilações, né? E vou ter um valor médio. E aí esse valor médio no tempo, ele vai ser um valor constante, ou seja, e aí, inclusive, quando a gente fala em escoamento plenamente desenvolvido, vai dizer que o perfil médio de velocidades, ele se repete nas diferentes seções do duto. É isso que significa escoamento plenamente desenvolvido. E aí uma questão interessante da turbulência que eu vou comentar rapidamente, mas que é importante para entender essa fenomenologia física, no sentido que a turbulência tende a aumentar os efeitos de mistura, é que vamos imaginar, por exemplo, o seguinte: imaginem que eu tenho umas partículas fluídas aqui que eles estão flutuando entre as diferentes camadas. Ou seja, eu tenho diferentes camadas de fluido com uma velocidade média diferente, e essas partículas ficam pulando, entre aspas, né, de uma camada para outra. O que acontece? Quando eu tenho uma partícula que ela tem uma quantia de movimento maior, ela está carregando uma quantia de movimento maior, né, uma velocidade maior, e pula para uma camada de velocidade menor, ela vai tender a acelerar a camada que está mais devagar. E vice-versa, né? Ou seja, vai haver uma troca de quantia de movimento justamente porque essas partículas estão carregando, elas estão transferindo, né? Está havendo uma transferência convectiva, isso é importante entender. Ou seja, não é uma difusão, é uma questão de uma massa que está carregando, transportando uma quantia de movimento para uma região do escoamento de uma quantia de movimento menor. E vice-versa, se tem uma partícula com quantia de movimento menor, pula para cá, ele vai de alguma forma tender a frear, a promover uma desaceleração na camada superior. Então se promove uma mistura, e isso justamente faz com que esse perfil de velocidades fique mais achatado. Ou seja, por quê? Porque eu promovo uma mistura mais rápida entre as camadas de quantia de movimento e tende, digamos, a tendência seria homogeneizar a velocidade. É claro que, como a velocidade na parede é zero, ela não vai ficar um perfil plano, mas tende a ficar, digamos, um perfil mais plano de velocidades, né? E aí, com isso, o que acontece? Como esse perfil tende a ficar mais plano, e digamos, a área, se eu tenho a mesma velocidade média, a área, né, embaixo dessa curva é a mesma que essa aqui, a derivada aqui na parede, que é proporcional à tensão cissaleante, vai ser maior, né? Então a gente já vê que num escoamento turbulento eu tenho uma tensão cissaleante maior. Mas por que essa tensão cissaleante é maior? É importante entender aí o conceito de transferência turbulenta, né? Vejam bem, se eu considero aqui uma pequena, né, superfície entre duas camadas de fluido e considero uma vazão mássica, que seria uma vazão mássica instantânea. Claro que não estou aqui, tudo é instantâneo, tudo tem que considerar nível de flutuação. Mas imagine que em um instante uma determinada quantidade de fluido, né, contida nessa partícula fluida que pulou de uma camada para outra, ela atravessou uma superfície e ela carregou através da superfície uma quantia de movimento. Qual é a quantia de movimento carregada na direção X? É essa vazão mássica que atravessa essa superfície multiplicada pela flutuação na direção X. E aí o que acontece, pessoal? Vejam bem,
isso aí, claro que isso aí vai ser uma coisa pequena, mas se eu tenho constantemente partículas pulando de uma camada para outra, vai haver uma mistura, né, entre essas partículas diferentes, entre essas camadas de diferente quantia de movimento, e o que vai acontecer justamente é um processo de transferência mais intenso. Cuidado, não é uma transferência difusiva, porque notem que quando eu tenho um escoamento na direção X, o que eu tenho na direção transversal do escoamento é uma difusão de quantia de movimento, como se fosse uma difusão molecular, né? Neste caso, o que a turbulência faz é dizer essa informação que num escoamento laminar se transfere apenas a partir da viscosidade, né? Ou seja, uma informação que se transfere apenas a nível molecular, é como se fosse um acréscimo, cuidado, como se fosse um acréscimo nesse cisalhamento por conta justamente dessa troca de quantia de movimento, porém uma troca convectiva. Agora, o que acontece? Em média, essas flutuações, essas trocas constantes de quantia de movimento entre as camadas de fluido, em média acabam promovendo uma mistura maior e em média acabam promovendo uma dissipação maior de quantia de movimento. Okay? Da mesma forma, a gente pode pensar que isso aqui pode ser, por exemplo, um U'. Cuidado agora que esse U não é a minha velocidade. Esse aqui U é a energia interna. Por que eu estou falando isso? Porque imagina que nós temos agora uma variação de temperatura em um fluido e as mesmas partículas fluidas pulando de uma camada, entre camadas de diferentes temperaturas. Qual vai ser a tendência? A tendência vai ser homogeneizar esse perfil de temperatura, ou seja, vai ser por uma mistura maior. É como se o fluido for capaz de transferir uma quantia maior de calor, mas não é um calor condutivo. Essa é a questão, um calor convectivo, ou seja, como se fosse uma microconvecção constante entre as camadas de fluido. Então, em definitiva, e aí por isso que eu coloquei esse quadro aqui, que é o corolário dessa discussão, muito breve, insisto, é que a turbulência representa um mecanismo de transferência mais eficiente, entre aspas, do que a difusão molecular. Ou seja, eu acabo sendo capaz de transferir uma quantia maior de quantidade de movimento e, eventualmente, de energia, né, quando eu tenho um escoamento turbulento. Porém, é importante colocar que não é uma difusão molecular, não é um fluxo de calor molecular, não é um fluxo de quantia de movimento molecular. É um transporte convectivo entre as diferentes camadas de fluido. E aí, feita essa discussão sobre a questão da turbulência, vamos colocar o seguinte aqui. Como calcular agora, então, essa perda de carga para o caso de um escoamento turbulento? Na verdade, nós não podemos calcular isso, não há soluções analíticas para isso, nós vamos lançar mão de uma solução experimental. Porém, é importante aqui colocar uma discussão, né, de como que são essas relações funcionais, né, relações funcionais que a gente obteve lá na unidade 6, quando a gente discutiu esses parâmetros adimensionais. Então é o seguinte, quando a gente faz uma análise dimensional, a gente já fez esse exemplo, né? Tá lá, a gente discutiu na aula. Quando a gente faz uma análise dimensional geral sobre a questão da perda de carga em dutos, a gente chega a uma relação funcional desse tipo. Notem que aí aparece o número de Reynolds e aparece esse parâmetro ali sobre D, né? Então é interessante ver que a gente viu que esses parâmetros, digamos, definem aí essa questão dessa perda de carga, e agora a gente vai trazer eles, né? A gente já fez para escoamento laminar, então a gente já fez uma transformação daquela equação da perda de carga para colocar nessa forma funcional, e a gente agora vai estender essa forma funcional para escoamento turbulento. A única questão aí que eu queria acrescentar, que aí, insisto, uma discussão mais longa, mas vou colocar rapidamente aí, é a questão da rugosidade, né? É observado, pessoal, que quando a gente tem um escoamento turbulento, a rugosidade é uma micro rugosidade, aqui estou exagerando, evidentemente, mas a rugosidade da parede influencia na perda de carga, o que não se observa para escoamento laminar, ok? Então, por que é importante colocar essa discussão? Porque, na verdade, o que acontece? Naquela relação funcional inicial, onde nós dizemos que a variação da pressão depende da densidade, da viscosidade, do diâmetro, do comprimento, etc., todos os parâmetros, a gente tem que acrescentar um parâmetro geométrico que é relacionado a essa rugosidade, esse parâmetrozinho E, que é uma rugosidade média. Aí tem diferentes formas de definir, mas essencialmente é uma rugosidade, um RMS da altura, enfim.
Porém, aqui em mecânica de fluidos, se especificamente em perda de carga, a gente vai falar rugosidade equivalente. E aí tem especificamente, mais especificamente, a rugosidade equivalente do grão de areia. Isso que sei. Eu vou explicar por que grão de areia, né? Que em inglês é sand grain equivalent roughness. Por que rugosidade equivalente ao grão de areia? Porque quem começou a fazer esse experimento para determinar justamente a perda de carga foi o nosso amigo Osborne Reynolds, né? Que é a quem digamos, se lhe homenageia com o número. E basicamente o que ele fazia? Porque ele começou a verificar que a rugosidade superficial ia impactar nesses valores de perda de carga. Então o que ele fazia? Para conseguir controlar a rugosidade e não depender do material, ele pegava tubos lisos, bem alisados, e colava na superfície do tubo grãos de areia de diferentes granulometrias. Ou seja, ele conseguia, a partir de um sistema de peneiras, etc., conseguia dizer, olha, eu tenho grãos de areia todos iguais, ou mais ou menos iguais, de uma determinada granulometria, né? Uma faixa de granulometria mais ou menos estreita. Então ele colava isso na parede, com isso que ele conseguia controlar a rugosidade nos experimentos, porque lembrem-se que se eu tenho que variar, né, os parâmetros do meu experimento, nesse caso variar a rugosidade, se utilizar dutos com diferentes materiais, acabamentos superficiais, é complicado. Então por isso que ele usava temos essa rugosidade, ele introduziu esse conceito de rugosidade. Como que é usado na prática a hora de cálculo de perda de carga? Nós temos disponíveis na literatura, inclusive aí no apêndice do livro vocês vão ver, rugosidade equivalente de vários materiais. Então ele vai dizer, olha, se você tem um aço escovado, se você tem um aço polido, se você tem um PVC, enfim, os diferentes dutos de diferentes materiais, diferentes tipos de acabamento superficial, ele vai te dar uma rugosidade equivalente. Tá, ok? Então, a relação entre o material e o acabamento superficial que compõe meu duto e a rugosidade de areia equivalente está dada por algumas tabelas aí, digamos, ou alguns gráficos aí disponíveis na literatura. Então, o primeiro passo é determinar esse parâmetro E. E por isso, justamente, como essa rugosidade tinha efeito, né? Estou aqui discutindo o conceito de rugosidade equivalente, como a gente calcula na prática, mas como foi observado que essa rugosidade tinha influência, ela foi incluída lá no início da análise dimensional, e resultou que aparece mais um parâmetro. Ou seja, agora nós temos aqui três parâmetros π independentes que vão influenciar na minha perda de carga. E aqui, claro, eu estou colocando aqui a forma inicial dimensional, mas nós já vimos que em várias situações é acrescentado um 2 aqui, apenas para relacionar com uma pressão dinâmica, que é a forma que são apresentados, que são adimensionalizados os dados na literatura para perda de carga. Então nós temos uma relação funcional dessa forma. Aí, a partir desses vários experimentos, foram vários anos de experimentos no início do século XX, muita pesquisa, e foi determinada aí uma relação, que é uma relação bastante complicada de calcular, que é essa equação de Colebrook. Então vejam bem, pessoal, para escoamento laminar, ou seja, a relação funcional entre os parâmetros π que é utilizada, independentemente se o escoamento é laminar ou turbulento, é a mesma. É essa relação funcional aí, ok? Essa relação funcional. O que muda de uma situação para outra? A forma que a gente calcula, o fator de atrito. No caso mais geral, que é o caso turbulento, esse fator de atrito vai depender de dois parâmetros adimensionais. No caso laminar, depende apenas de um parâmetro adimensional. E a expressão para o fator de atrito, no caso laminar, nós já determinamos a solução analítica. Nós temos a solução. Para escoamento turbulento, temos que lançar mão de resultados experimentais. Aí, esse um engenheiro aí, né, Colebrook, aí, que basicamente ele coletou dados na literatura e foi fazendo aproximações. E essa expressão, por incrível que pareça, pessoal, claro, tendo os dados adequados para a rugosidade equivalente, ela é muito precisa, menos de 1% de erro tem essa expressão. Para uma grande faixa de Reynolds, para uma grande faixa aí de diâmetros, etc., ela é muito precisa, ok? Então, essa equação realmente é de longe a mais utilizada e se utiliza em várias aplicações.
que acontece com essa expressão? Ela é bastante complicada de calcular porque notem que é uma equação transcendental, né? Então, eu não vou fazer isso. Tem alguns professores que dizem, às vezes cobram, né? Tem que resolver essa equação. Então, você tem que resolver de forma iterativa, que é bem complicado, tá ok? Porque é uma equação transcendental. Então, o que se utiliza normalmente? Se utiliza o diagrama de Moody, que basicamente o que o Moody fez é, pegou aquela equação de Colebrook, fez contas. Imagina, a época que não existia sequer calculadora, então ele tinha que usar lá uma regra de cálculo, enfim. Tem seu mérito nosso amigo Moody por conta da quantidade de contas que ele fez, e apresentou essa equação de uma forma gráfica. É essencialmente o diagrama de Moody, nada mais é do que a representação gráfica da equação de Colebrook. Okay? O que nós temos no diagrama de Moody? Temos isso aqui laminar. Notem que isso aqui, pessoal, é em escala logarítmica. Então, quando eu ploto aquela relação funcional numa escala logarítmica, na verdade vai dar uma reta, né? Porque uma inversamente proporcional a Reynolds, ele dá uma reta de inclinação negativa, né? E aí o que acontece? Nós vimos que para cada valor desenho, note aqui, pessoal, aqui epsilon, esse aqui está só comentando, apenas usei uma figura de outro livro, mas esse epsilon aí é a própria rugosidade, e para cada valor de rugosidade nós vamos ter diferentes curvas, tá ok? Então, essencialmente, como funciona esse diagrama? Nós entramos com um valor de rugosidade, notem que uma rugosidade de grão de areia equivalente adimensionalizada pelo diâmetro, e entramos com o número de Reynolds e obtemos o valor do fator de atrito para os diferentes problemas. Aí, com esse valor do fator de atrito, o que nós fazemos? Nós dizemos que o delta P vai ser igual a F, esse valor que nós obtivemos, ρ, V média quadrado sobre 2, é multiplicado por L sobre D. Independentemente se é laminar ou turbulento. Se é laminar, utilizamos esse fator de atrito. Se é turbulento, utilizamos esse aqui. Há uma aproximação para esta situação que funciona bastante bem, que é uma equação bem simples, que é o caso de parede lisa. Ou seja, basicamente, quando a rugosidade o acabamento superficial, a rugosidade da minha parede é pequena, eu, por exemplo, né, eu encorajo aí, pessoal de engenharia civil, um dia tem que fazer um cálculo de perda de carga em tubulações de PVC. Pode considerar a parede lisa, a rugosidade é muito pequena. Então, dá para aproximar bastante bem essa curva por uma equação que diz o seguinte, ó, né? O Reynolds a 1/4. Então, essa expressão, né, para o fator de atrito representa bastante aproximadamente essa curva aqui para escoamento em parede lisa, com tubulação de parede lisa. Tá ok? E aí, muito bem. Calculadas as perdas de carga, a gente vai chamar de distribuídas, ou seja, aonde que vão essas perdas de carga? Vão ser as perdas de carga nos trechos de tubulação longos, onde o escoamento está plenamente desenvolvido. Quando esse escoamento vai deixar de ser plenamente desenvolvido? Ou na entrada, ou, por exemplo, se o escoamento chega, né? Se nós temos um escoamento plenamente desenvolvido num duto, eu faço uma expansão de diâmetro desse duto, vou ter aqui recirculações, vou ter recirculações aqui, vou ter alguma... E aí, depois de alguns diâmetros para frente, depois de um comprimento para frente, ele vai voltar a ser plenamente desenvolvido. Ok? Isso pode valer para uma expansão, para uma contração, para uma válvula, que essencialmente uma válvula a gente pode considerar como se fosse uma contração e expansão num trecho muito curto, né? Qualquer perturbação no escoamento vai promover uma série de recirculações, uma série de efeitos fluidodinâmicos, que depois de um determinado trecho, independentemente se é laminar ou turbulento, depois de um determinado trecho de tubulação, esse escoamento vai se restabelecer e vou poder novamente aplicar as equações de escoamento plenamente desenvolvido. Como que eu computo esse tipo de perdas? Né? Então, imaginem que eu tenho um trecho de tubulação aqui, com um determinado comprimento, e eu vou ter uma válvula aqui, e depois tem um outro trecho com determinado comprimento, e vou ter, não sei, uma contração aqui, por exemplo, na saída, né? Como que eu vou computar isso aqui? Eu vou dizer, olha, e aí depende, né, de cada situação, mas essencialmente quem fornece esse tipo de informação são os fabricantes das válvulas, né?
quando é uma válvula, quando é uma geometria complexa, normalmente o fabricante da válvula me oferece, ou seja, notem que eu vou usar uma relação, ou seja, se eu quiser calcular uma perda de carga localizada, ou seja, relacionada àquele trecho, àquela região, eu vou utilizar uma relação similar à que eu utilizei com um fator aí KL, que é o que chamam fator de perda de carga localizada. Fator de perda de carga localizada. Porém, ele vai também ser proporcional, né? Porque a relação adimensional é a mesma, um ΔP sobre um ρv quadrado sobre 2. Então, vai ser proporcional a esse ρv quadrado sobre 2, ok? Para este tipo de situações, ou seja, situações onde eu tenho, por exemplo, uma expansão ou contração brusca, uma expansão com um determinado ângulo. Então, por exemplo, dependendo desse ângulo aqui, né? Dependendo desse ângulo, pode ser mais aberto ou mais fechado, né? Então, tem, até mesmo, encorajo vocês a darem uma olhada no livro, tem tabelas, né? Tem disponível na literatura algumas relações para essas perdas de carga localizadas, ok? Então, isso está disponível na literatura para geometrias, digamos, conhecidas, como por exemplo expansões, contrações, né? É claro que aí, pessoal, a gente pode ter um mundo, porque imagina que se eu tenho uma expansão de um diâmetro para um diâmetro que seja o dobro, ou o triplo, ou uma contração que seja metade, dependendo dessa relação entre esse diâmetro de entrada e diâmetro de saída, vai ser diferente as perdas de carga. Então, existem aí tabeladas, tem bastante disponível na literatura para diferentes situações, para diferentes relações. Porém, no caso extremo, vou ter que recorrer a ou uma literatura mais especializada, ou até um experimento, enfim, né? Simulação numérica, há uma série de ferramentas hoje disponíveis para calcular essa perda localizada. Mas o que eu digo é que, via de regra, né, e nesse curso vamos nos limitar a isso, vai ser dado um coeficiente aí de perda de carga localizada e é simplesmente multiplicar pela velocidade média na tubulação. Aí depende, mas normalmente considerar a tubulação, a velocidade média na tubulação montante. É claro que se eu tenho uma válvula e o diâmetro na entrada e o diâmetro na saída é o mesmo, é a velocidade média na tubulação. Porém, se eu tenho uma situação dessas, né, eu vou ter uma velocidade média diferente. E normalmente a velocidade média que entra lá no meu cálculo de perda de carga é a velocidade média a montante. Ok? E aí, para finalizar, pessoal, queria comentar o seguinte. Uma outra forma de expressar essas perdas localizadas é da seguinte maneira, eu posso agora comparar, né? Eu posso comparar essa perda de carga aí com a minha forma clássica lá da perda de carga. E eu vou dizer o seguinte, se eu comparo essa equação com essa aqui, né? Eu vou dizer que esse KL é igual a um fator de atrito multiplicado por um comprimento equivalente. Então, o que acontece? Em algumas situações, né? É a forma que é apresentada a informação, tá? Pode tanto ser na forma de KL como na forma de comprimento equivalente, né? Mas é apenas uma informação importante, porque tem a ver justamente com essa prática, os cálculos de engenharia. O que acontece? Se eu tenho, por exemplo, conceitualmente, o que seria? Seria, olha, ao invés de dizer que eu tenho uma perda localizada, eu vou substituir isso aqui por um trecho de duto equivalente LE. É como se dissesse que a perda de carga por atrito, ou a variação de pressão por atrito, dada nessa contração, nessa região localizada, fosse a perda de carga equivalente num duto com escoamento igual ao duto que estava montante desse sistema, em um duto de um comprimento LE, um X metro, como se eu acrescentasse, olha, ao invés de ter uma válvula aí que está me dando um atrito, uma perda por atrito, eu vou substituir por um trecho de duto equivalente. Porque aí, o que acontece? É uma forma de dizer assim, olha, pegue todo o seu circuito que tem válvula, contração, expansão, etc., e alguns trechos de tubulação no meio, e substitua tudo isso aí por um grande trecho de tubulação com um comprimento aí, que vai ser a soma dos comprimentos equivalentes mais os comprimentos de tubulação. E no final de tudo, pessoal, aqui vou apenas comentando que o ΔP atrito total, né? Total vai ser o somatório dos ΔP
e onde vai ser localizada e distribuída, ou seja, vai ser o somatório. Se eu tenho um trecho, por exemplo, eu quero calcular a perda de carga por atrito daqui até aqui, eu vou contar, eu tenho uma perda de carga aqui, mais uma perda de carga na válvula, mais uma perda de carga na tubulação, mais uma perda de carga na minha expansão. Então, se eu tenho um sistema, né, depois vamos discutir isso na aula síncrona, mas se eu tenho um sistema onde tenho vários elementos, o que eu vou fazer é calcular nos trechos de tubulação da forma que nós já vimos, nas válvulas, contrações, expansões, na forma de perdas localizadas, que eu realmente preciso conhecer aí ou o KL ou o comprimento equivalente, e depois a gente vai somar todas essas perdas e considerar que toda perda por atrito é devido a todos esses elementos no meu circuito. Okay? Então, basicamente, com isso concluímos aí. Tem alguma questão aí para comentar aqui com relação ao diâmetro hidráulico, pessoal? Que é o seguinte, né? Eu queria apenas comentar isso, que se eu tiver uma tubulação, né? Isso aí é um cálculo aproximado, mas que também funciona muito bem. Se eu tiver uma tubulação que não tem toda essa discussão que a gente fez, foi para dutos circulares. Se eu tiver uma tubulação que é um duto não circular, sei lá, tem uma seção aí elíptica, ou uma seção quadrada, ou um outro tipo de seção, eu posso aproximar e utilizar as mesmas correlações para perda de carga, né? Para fator de atrito, no caso laminar, turbulento, etc., substituindo o meu diâmetro que aparece lá nas correlações, inclusive para o cálculo do número de Reynolds, etc., por um diâmetro hidráulico, né? Que é 4 vezes a área dividido pelo perímetro. Se eu considero uma seção circular, vocês vão ver que podem fazer a conta aí, πd quadrado sobre 4 e πd embaixo, aí vai cortar e vai ser exatamente o próprio diâmetro. Então, essa é uma forma de representar um diâmetro equivalente de uma tubulação que não tem uma seção circular. Okay? E com isso, basicamente, nós concluímos essa aula aqui. Depois, na aula síncrona, vamos discutir alguns exemplos de aplicação. E basicamente essa é a ideia, né? Calcular, aplicar a equação da conservação de energia ao meu sistema, e dentro dessa equação eu vou precisar averiguar as perdas por atrito em cada uma das tubulações e em cada um dos componentes. Então eu vou utilizar as correlações aí, que pode ser para escoamento laminar ou turbulento, dependendo da situação, ou eventualmente pode ser uma correlação aí, nesse caso, se eu tenho as minhas perdas localizadas, informações aí disponíveis na literatura. Se for uma válvula, o fabricante da válvula normalmente fornece essa relação, né, entre o KL e o tipo de válvula que está fornecendo. Enfim, essa informação está aí disponível em geral na literatura, nos manuais, nos prospectos aí. Obrigado por assistir.